Oi, famílias dos nossos canarinhos. Esse é mais um quadro do De Frente com o Canarinho e hoje nós temos um convidado especial que é o Calil. Ele é socorrista do Corpo de Bombeiros e vai responder várias perguntas para que possamos ficar mais conscientes do que fazer naquelas situações que pegam a gente de surpresa e que envolvem a saúde dos nossos pequenos. Vamos lá? Calil, quais são os principais acidentes domésticos que costumam acontecer? Olá, papai e mamãe do Canarinho. Bom, os acidentes domésticos são a principal causa de morte de crianças do Brasil. Segundo dados do Sistema de Vigilância de Violência e Acidentes do Ministério da Saúde, os acidentes mais frequentes são afogamentos, quedas e queimaduras e também intoxicações. Bom, Calil, as quedas são algo que preocupam muito as famílias. A gente sabe que não dá para evitar que as quedas aconteçam, as crianças precisam se desenvolver livremente, pular, correr, transitar pela casa. Mas assim, no caso de uma queda, o que fazer? Levar para o hospital, não levar? Como é que eu analiso essa queda? Fala um pouquinho disso aí pra gente. Poxa, Calil, mas aí o que eu devo, fazer para minha criança não cair? Bom, enfim, é difícil falar que uma criança vai passar uma infância sem ter uma queda, mas a gente tem formas, de minimizar essas quedas. Caso elas aconteçam, os senhores, papai, mamãe, tio, avó ou adulto responsável devem analisar essa queda com muito cuidado, tá? E se for o caso, levá-la para o hospital ou chamar o socorro, dependendo da gravidade dessa queda, né? Eu vou tentar analisar a biomecânica do trauma, como por exemplo, uma criança caiu do primeiro andar, numa altura ali de 3, 4, 5 metros. Ah, claro que eu vou chamar o socorro. Fica fácil, de ter esse discernimento ou não. Poxa, mas a criança às vezes estava correndo ali, tropeçou, caiu. Devo ou não chamar o socorro? Daí eu vou começar a observar os sinais da criança, se ela estava questionando muito de dor, se ela consegue mexer os braços, se ela consegue mexer as pernas, né? Isso tudo eu vou fazendo devagar e com cuidado, né? É muito, muito difícil a gente assim analisar se deve ou não levar para o hospital. Mas por meio das dúvidas, leve a criança para o hospital, porque ninguém, infelizmente ninguém, tem visão de raio-x, né? Se for o caso, chegando lá no hospital, essa criança vai ser submetida a exames físicos pelo médico ou raio-x através de imagens, né? E, Calil, você falou sobre a intoxicação e como é comum isso acontecer em casa. Como é que a gente deve proceder caso a gente perceba que a criança pode estar intoxicada com algo? Outro acidente comum que a gente também observa com crianças, nada mais é do que a intoxicação, seja ela por remédio ou por produtos de limpeza. Normalmente a gente vê crianças aí colocando álcool na boca, sabão na boca, excesso de remédio na boca, pensando que é balinha, enfim. Esses acidentes eles podem ser evitados. Esse é um acidente que na verdade ele pode ser evitado muito simples. Remédio e produtos de limpeza é só colocar fora do alcance da sua criança, né? Às vezes o papai e a mamãe até colocam lá fora do alcance da criança, mas a criança insiste pela curiosidade em ir lá pegar, né? Coloca uma cadeira para subir em cima do armário. Então sempre tem que estar de olho. E se no caso a criança ingeriu esse sabão, álcool, o que quer que seja, levá-la imediatamente para o hospital. Ah, mas foi só um pouquinho. Mais leve, você não sabe o quanto esse pouquinho pode fazer mal aí ao seu filhinho. E o Calil também falou pra gente das queimaduras, né, como acontecem com uma alta frequência, e conversando um pouquinho com ele, ele contou que é muito comum as queimaduras acontecerem na cozinha, claro, que a gente está cozinhando, a criança fica curiosa, sente o cheirinho, derruba a panela, mexe no forno, e ele também contou que muitos acidentes acontecem com álcool e outros produtos inflamáveis, então vamos ficar atentos aí a esses dois pontos que ele trouxe. E tá, Calil, caso aconteça uma queimadura, o que fazer? Bom, em caso de queimaduras de primeiro grau ou queimaduras superficiais, o que devemos fazer é lavar a região afetada com água corrente e sabão.
Já que se trata de uma criança, podemos também pecar pelo excesso e levá-la ao hospital, tá? Já em queimaduras de segundo, terceiro grau ou queimaduras mais severas em regiões sensíveis como rosto, mão, genitárias, também devemos lavar com água e sabão neutro, se possível, e também podemos aplicar um pano umedecido com água ou soro fisiológico na região afetada e transportá-la para o hospital. Essa severa, com certeza a criança tem que ir para o hospital. O que não devemos fazer em casa é aplicar pomadas, enfaixar no local da região afetada. Esses procedimentos são feitos intra-hospitalar, dentro do hospital. Então, se você tiver na dúvida, viu que foi uma coisa mais séria, transporte a criança para o hospital ou chame o socorro 193, que aí sim essa criança ela vai ficar aos cuidados de profissionais especialistas. Agora, sobre os afogamentos, que nós costumamos achar que acontecem só em casas que têm piscinas, como fazer, Calil, para prevenir? Como é que o que você tem para falar sobre afogamentos, para nos alertar? Bom, outro acidente que acontece, esse eu deixei por último porque eu acho que ele é um pouquinho mais grave quando acontece, é o afogamento. O afogamento doméstico, ele acontece com uma frequência enorme, tá? Ah, Calil, mas a minha casa aqui não tem piscina, né? Então eu não devo me preocupar. Daí é que você se engana. Os afogamentos domésticos, eles acontecem em banheiras, eles acontecem em tanques, acontece em baldes, ou até mesmo na privada. A criança às vezes vai mexer ali, curiosidade, acaba caindo de ponta cabeça no balde, na privada, na banheira, e não consegue voltar para a posição de ficar em pé, porque ela não tem domínio do corpo. E aí a criança vai lá e se afoga. Basta 30 segundos, 1 minuto para a criança se afogar. E esses 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, que seja, é de extrema gravidade para a criança. Você imagine uma pessoa ficar 2 minutos, 3 minutos sem respirar. E ainda encharca os nossos pulmões, né? Os alvéolos de água. Então é um acidente que é muito difícil para os médicos voltar essa criança, né, para a vida e sem sequelas. Muitos voltam, graças a Deus e felizmente, mas muitos não voltam. Então, evitem de deixar baldes cheios, tanques com fácil acesso, privadas com a tampa aberta, banheiras também, box do banheiro aberto, tá? Porque a criança ela vai mexer, ela quer mexer, quer colocar a mão. Quanto menor a criança menor consciência ela tem disso, tá? Então esse é um acidente que ele é muito corriqueiro aqui no Brasil, não só no Brasil, no mundo inteiro. Porque os pais se dão o luxo de falar, em relação a isso eu estou despreocupado, não tem piscina aqui em casa, ou se tem, ela tá lá fora, tá trancada com portão, no meu condomínio aqui tá tranquilo. E às vezes o afogamento ele acontece dentro da própria casa. Bom, e no caso de acontecer um afogamento, como é que a gente deve proceder e como é que também é a procedência da equipe de bombeiros para dar assistência e atendimento às famílias, Calil? Bom, em caso de afogamento, deve-se ser acionado 193 ou 192 o mais rápido possível. Para os senhores terem uma ideia, esse tipo de ocorrência no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal é tratada como grave. Então, para isso, vai uma equipe até o local, uma equipe por terra e uma equipe aérea, né? O nosso helicóptero ele é deslocado e essa equipe ela vai composta por um especialista em salvamento aquático, por um enfermeiro e por um médico, né? Para dar toda essa sobrevida aí, todo esse aparato à pessoa ou à criança que foi afogada. Então, enquanto a nossa equipe chega, o que o papai ou a mamãe ou o responsável deve fazer é manter a calma, colher o máximo de informações possíveis desse afogamento, quanto tempo essa criança ficou submersa, mais ou menos, se ela tem
pulso, se ela respira, se ela está respirando com dificuldade, se o coração está batendo, se não está. E se for o caso, se tiver alguém que saiba fazer, realizar o protocolo para os graus de afogamento. E, Calil, como prevenir os engasgos, né? Que você falou que são também acidentes muito comuns de acontecerem em casa. O que a gente pode ter em mente para ficar alerta e impedir que esses acidentes aconteçam? O OVAS, que é a obstrução das vias aéreas por corpo estranho, o famoso engasgo, ele também é um acidente comum em crianças. Esse acidente a gente costuma ver ele com alimentos, com algum objeto perdido na casa, que a criança vai lá e cata e coloca na boca, ou até mesmo por brinquedos. Brinquedos que, aliás, existe uma faixa etária homologada pelo selo do Inmetro. Daí é que mora o perigo. Às vezes o pai ou a mãe acha que a criança tem 2 anos, poxa, mas meu filho ele é muito inteligente, né? Ele consegue brincar já com brinquedos aqui, ó, da faixa etária de 4, 5, 6 anos, né? Mas aí é que mora o perigo. Às vezes é uma criança pequena, ela não tem um discernimento do que deve ou não ir à boca, né? E às vezes ela está na fase de querer provar, né? Querer tudo é um novo no mundo para ela, ela vai lá e acaba colocando aquela peça pequena na boca, né? E daí é que mora o perigo. Então, você, pai e mãe, observem os cuidados, né? Principalmente com brinquedos, que esse acidente ele é comum mais com brinquedos do que com a própria alimentação, né? Então, se você é pai ou mãe, observe a faixa etária indicada pelo selo do Inmetro no brinquedo, né? E no caso, então, de um engasgo, como proceder? O que eu faço com essa criança que está sem conseguir respirar? Como é que eu posso ajudá-la a desengasgar-se? Bom, mas aí a criança engasgou, não teve jeito, eu tô vendo que ela tá engasgada, o que eu devo fazer? Bom, primeiramente tem que tentar manter a calma, né? E provocar a tosse, né? Na criança, pedir para ela tossir, né? Se for uma criança maior, consequentemente ela vai tentar tossir, né? Uma criança maior de 2, 3, 4, 5 anos, ela já vai começar a entender. Observar também se essa criança ela consegue falar ou emitir algum som, mesmo que seja baixinho. Por que isso? Porque se ela conseguir falar ou emitir um som, provavelmente essa obstrução na traqueia ela está parcialmente. Isso já é um bom sinal, né? Dentro da gravidade toda, isso é um bom sinal. Ele está parcialmente entupido aqui a região da traqueia, né? Obstruída. Pô, mas Calil, não consigo ver se minha criança emite som, ela não consegue tossir, está ficando cianótica muito rápida. Daí então a gente faz uma manobra que é chamada manobra de Heimlich, que nada mais é do que você se posicionar atrás da criança, né, da vítima, envolvendo os braços, colocar uma das mãos com o punho fechado, polegar para cima e posicionar na região do abdômen entre o umbigo e a caixa torácica. Colocar a outra mão sobre o punho fechado e agarrá-lo firmemente. Puxar essas mãos, abraçando, né, a criança, de baixo para cima, um movimento em J, né, de baixo para cima. Tentando fazer com que esse objeto volte a sair pela região que ele entrou, provavelmente, né, a boca. Às vezes acontece pelo nariz também, mas muito difícil, normalmente é pela boca. E repetir essa manobra durante 5 vezes, né? Eu vou tentar pedir para o pessoal colocar uma imagenzinha ou um vídeo curto dessa manobra, que talvez fique mais fácil aí dos senhores visualizarem essa manobra. Outro fato também a observar é que percebeu que a criança está engasgada, independente se é parcial, se não é, ou se eu não sei ou não, percebeu que a criança está ficando roxa, cianótica, ligue para a emergência rapidamente, 192, 193, tá? Por quê? Porque às vezes eu vou tentar iniciar a manobra e às vezes essa criança não pode voltar à normalidade nem tão cedo. E aí você vai ficar fazendo essa manobra durante tempo, e acaba que a criança entra na outra fase, que é o desmaio, né? Por falta de oxigênio. Daí você tem que deitar a criança com cuidado, né? Infelizmente, e tentar iniciar as manobras de ressuscitação cardiopulmonar, tentando ver se esse objeto vai sendo expelido, né,
pela região da boca sempre. E no caso dos bebês, Calil, que a gente tem crianças muito pequenininhas lá na escola e a gente sabe que todos os procedimentos, quando a criança é muito pequenininha, tem meses, eles devem muitas vezes ser adequados, né? O que fazer no caso de um engasgo de um bebê? Bom, em bebês pequenos, né, normalmente de 0, 6, 8 meses, essa manobra, na verdade, ela é diferente. A gente realiza uma tapotagem, né? Porque nessa faixa etária as crianças costumam assim engasgar com o próprio leite materno ou com algum fluido, né, que está ali na boca. E, e também essa criança é uma criança muito pequena, então ainda não é aconselhável fazer manobra de Heimlich, até porque ela praticamente não consegue ficar em pé. Bom, essas manobras de tapotagem nada mais é do que você deitar a criança no seu antebraço, com a cabeça voltada para baixo, e dar 5 tapinhas ou 5 palmadas, né, no dorso da criança, na região das escápulas. E daí, então, depois desses 5 tapinhas, eu começo bem fraco, né? 1, 2, 3, 4, 5. E daí, depois eu viro a criança para mim, a face da criança para mim, e daí eu vou observar se ela já apresenta algum sinal de melhora, se ela já deixou de estar cianótica, deixou de estar desesperada, né?